Vamos estar preparando aqui nosso dízimo, nossa oferta. Você de casa, no domingo, quando vier, venha de coração aberto para trazer a oferta aqui para a casa do Senhor também, amém? Senhor Deus, ó Pai, nesse momento aqui também tão especial, Senhor, ó Deus, com o qual teus filhos aqui orar nessa noite, ó Deus, pelos propósitos, ó Pai, ó Deus, nesse momento, ó Senhor, nós estamos também, ó Deus, te pedindo, ó Pai, pelas ofertas, ó Deus, pelos dízimos da tua casa, ó Pai, ó Deus, em nome de Jesus, toma os teus filhos aqui, Senhor Deus, que infelizmente, ó Deus, por causa dessa pandemia aí, ó Deus, se encontram desempregados, ó Pai, mas, ó Deus, eu tenho certeza, ó Deus, apesar desse acontecimento, ó Pai, o Senhor, ó Deus, não tem deixado a gente passar necessidade, ó Pai. Ó Deus, o Senhor não tem deixado, ó Deus, faltar o alimento no nosso lar, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, em meio a essa crise, ó Pai, que em nome de Jesus nós possamos continuar tendo fé em Ti, Senhor. Ó Deus, que aquele currículo, ó Deus, que foi entregado ali naquele lugar, ó Deus, que em nome de Jesus, ó Pai, venha ser chamado ainda o Teu Filho, ó Deus, para que esse ano ainda, ó Pai, o Teu Filho possa voltar ao trabalho, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, toma aqueles também, ó Deus, que graças a Deus estão empregados, ó Deus, em meio a essa crise, ó Deus, em meio a essa pandemia. Ó Deus, sustenta o Teu Filho ali naquele lugar, ó Deus, dê sabedoria a ele, ó Deus, ó Pai, para continuar ali, Senhor, ó Pai, em nome de Jesus. Gratos somos, ó Deus, por mais esse momento, ó Deus, toma aqueles Teus filhos ó, também, ó Deus, que trabalham por conta própria, Senhor, ó Deus, que em nome de Jesus haja oportunidade, ó Deus, para os Teus filhos, ó Deus, estar trabalhando, ó Pai, ó Deus, em nome de Jesus, aquele que trabalha, ó Deus, com a costura, com salgado, ó Deus, todos aqueles, ó Pai, que tenham as suas coisas, Senhor, que em nome de Jesus, o Senhor não venha deixar faltar serviço, ó Deus, para a vida dos Teus filhos, ó Pai, desde já, Senhor Deus, somos gratos por mais esse momento, ó Deus, por estar mais uma vez falando contigo, Senhor, é que nós já te pedimos, já te agradecemos, ó Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, amém, amém, ó Deus. Se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Ao nosso Deus que se assenta
Glória a Deus. Graça e paz, povo de Deus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Bênção demais. Tivemos uma interrupção na nossa transmissão aí, face a queda da nossa conexão, mas ao que parece retomamos com a graça de Deus. Você, meu irmão, minha irmã, que se utiliza, não é, da internet, te peço desculpas pelo transtorno aí, né? Parece clichê a minha fala, mas é nada mais nada menos do que explicativa, né? Esses percalços aí de internet, muitas vezes, de fato, nos atrapalham. Mas bendito seja o nome do nosso Deus, que nos tem permitido celebrar e adorar o nome dEle, sobretudo aqui às terças-feiras, engrandecendo e bendizendo a Ele. Amém? E você, meu irmão, minha irmã, que tem a possibilidade, mas ainda assim se utiliza da internet, tem a possibilidade de estar aqui presente conosco, se utiliza da internet, acaba tendo essas interrupções aí, vez por outra. A gente espera em Deus que isso termine o quanto antes, não é verdade? Esse estado de pandemia, esse troço todo que está acontecendo aí, termine o quanto antes, mas enquanto isso não termina, a gente segue cultuando, celebrando e adorando ao Rei dos Reis da forma que a gente pode. Tinha que ser o meu, né? Tinha que ser o meu. Ele está ligado exatamente para eu poder receber a notificação da transmissão do culto e me acontece um negócio desse. Só Jesus. Mas amém. Abra sua Bíblia, por favor, na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3. Alguém poderia me abençoar com um copo d'água, por favor? Vou passar. Obrigado. Glória a Deus. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3, os versículos 14, 15, 16, e a gente finaliza. Amém? Se você encontrou, diga graças a Deus. Amém. Assim diz a palavra do Senhor nosso Deus. Escrevo essas coisas a você, esperando ir vê-lo em breve. Mas, se eu demorar, você saberá como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Sem dúvida, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, visto pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Até aí, você pode assentar em nome de Jesus. Obrigado, Emanuel. Eu, muito provavelmente, devo levar umas 3 semanas falando sobre esse tema. E a estrutura do tema que o Senhor colocou no meu coração no dia de hoje é uma igreja pujante. O que é uma igreja pujante? Primeiro a gente precisa definir com clareza o que é para nós igreja. Igreja não é a estrutura física, igreja não é o rótulo denominacional, igreja não é aquele ou aquela que, evidenciado ou não, através das línguas estranhas, igreja é aquela que expressa, que imprime o querer de Deus nessa terra. Igreja sou eu e você que de maneira clara, sucinta, objetiva, conseguimos aprender, ou seja, absorver os ensinamentos do Senhor Jesus, colocá-los em prática, vivenciando-os em todos os momentos da nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. Isso é ser igreja. Ser igreja é isso. E o apóstolo Paulo define para Timóteo com uma clareza de sentido, dizendo que igreja do Deus vivo é coluna e fundamento da verdade. Está escrito aí, assim na sua Bíblia, ou está muito diferente da minha?
coluna e fundamento. Eu ainda estou no versículo de número 15, finalzinho dele diz que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Quando eu era mais novo, e não tem tanto tempo assim, não é verdade? Nós ouvimos dizer que a igreja era um pronto-socorro, sim ou não? A gente já ouviu isso, a gente já falou isso inúmeras vezes. Mas numa cultura nossa brasileira, carioquês, né? Infelizmente a gente só procura o pronto-socorro na hora da emergência, né? Então eu aprendi também, ao longo da minha vida, que Jesus, ele não é 190 nem 193, para a gente só recorrer a ele quando a gente está em crise, em momento de emergência ou urgência. Jesus e a igreja do Senhor Jesus é um ambiente terapêutico, é um ambiente onde nós precisamos encontrar auxílio, precisamos encontrar um braço de apoio, precisamos ser um auxílio, ser um braço de apoio. Nós, enquanto igreja, aqueles e aquelas que evidentemente se identificam, né, como igreja do Senhor Jesus, precisamos externar isso às demais pessoas que não se veem dessa maneira. Nós precisamos demonstrar para essas pessoas que elas são acolhidas, que elas podem ser acolhidas, amparadas, tratadas, saradas, curadas, em todas as áreas, em todos os âmbitos da vida delas. E nós, enquanto igreja, só podemos oferecer isso se nós entendemos de fato que passamos invariavelmente, ou em algum momento da nossa vida, por esse processo. Fomos um dia acolhidos na igreja, fomos tratados na igreja, fomos sarados na igreja, curados na igreja, portanto, aptos para sarar, tratar e curar outras pessoas. Você pode dizer amém por isso, em nome de Jesus? Entendendo dessa maneira, igreja do Senhor Jesus, e uma igreja pujante, é uma igreja que não se limita na estrutura do perímetro que ela ocupa. A igreja somos cada um de nós nos nossos endereços distintos, nos nossos logradores, ou seja, onde nós moramos, nos nossos locais de trabalho, nos nossos núcleos familiares, ainda que por algum motivo sejam semelhantes, parecidos uns com os outros, não é verdade? Mas nós, onde o Senhor nos coloca, ali nós somos uma igreja pujante. Evidentemente que, em algumas circunstâncias, pode ser que para nós seja mais limitado externar isso. Veja o que eu quero dizer com isso. Eu consigo entender claramente que no seu ambiente de trabalho, você não vai tirar, separar uma hora da sua jornada de trabalho para você ali fazer um culto, uma pregação, alguma coisa desse sentido. Afinal de contas, nós entendemos que o evangelho ele não precisa de palanque nem púlpito para ser pregado, não é verdade? A nossa vida é o exemplo da pregação do evangelho do Senhor Jesus. Você pode dizer graças a Deus por isso, em nome de Jesus? Então, essa é a igreja pujante. E uma das formas da edificação dessa igreja pujante é a ferramenta que o Senhor traz para as nossas vidas, para que nós a utilizemos e dela vivamos também, que é a oração. E é claro que uma vida de oração requer de nós o romper de um linguajar que muitas vezes, não só de um linguajar, eu falei linguajar, mas não é a palavra correta, na verdade o estereótipo, é a carapaça, né? Não, ser igreja que ora, e aí meus irmãos, minhas irmãs, permita abrir um parênteses aqui, né? Eu já falei, eu acho que eu já falei isso aqui já em algum momento, mas uma igreja que não ora e que não estuda a Bíblia é uma igreja fadada ao fracasso. Eu acho que eu já falei isso aqui. Uma igreja que não tem relacionamento com Deus, naturalmente, se nós oramos, nós lemos a Bíblia. Amém ou não amém? E se nós oramos e lemos a Bíblia, nós construímos esse relacionamento com Deus que partiu do próprio Deus para conosco, não é? E se a gente age dessa maneira, é evidente que a gente aprende com a palavra de Deus e coloca em prática. Isso aí é redundante o que eu estou dizendo.
mas eu preciso deixar isso claro, porque nós, enquanto igreja do Senhor Jesus, precisa ser a nossa via praxis, ou seja, a nossa via de prática, conduta, regra, precisa ser essa. A gente precisa orar, estudar a Bíblia e praticá-la. Do contrário, não teria sentido, não teria significado. Você quer ver um exemplo? Um muçulmano ou um islâmico, desde o momento que ele aprende a ler e a escrever, ele é ensinado a decorar o Alcorão, mas decorar mesmo. Não é só fazer uma leitura simples. E aí eu desafio aqui, quem é que sabe o Salmo 23 de cabeça? Pastor, cuidado, não me chama não, não me chama não, pelo amor de Deus. Porque dificilmente, e face à nossa construção social, nem todos nós tivemos a oportunidade de, na nossa infância, já ter contato com a Bíblia. Mas aquele e aquela que é oriundo dessa orientação religiosa, o islamismo, desde o momento que ele aprende a ler e escrever, ele é orientado a decorar o Alcorão. Veja, nós, no nosso mundo ocidente, né, a gente se distancia com muita facilidade da leitura bíblica. A gente tem 24 horas no dia, sim ou não? Ou o seu dia é diferente do meu? Temos 24 horas no dia, não é verdade? Se nós tirássemos apenas 40 minutos, não estou nem dizendo 2 horas e 40 minutos, que são 10% das 24 horas que nós temos no nosso dia. Mas se nós tirássemos 40 minutos do nosso dia, do dia que o Senhor nos concede, para nos debruçarmos sobre um versículo, veja, um versículo bíblico por dia, a gente já estaria anos-luz à frente daquilo que a gente entende. Por exemplo, não sei se vocês, rapazes, sabiam disso, mas a tese de doutorado, se não me falha a memória, de um dos nossos excelentíssimos professores lá do seminário, da Faculdade de Teologia, foi apenas um versículo bíblico do Antigo Testamento, a tese de doutorado dele. Se uma pessoa se debruça durante 2 anos e meio para estudar, aprofundar o seu conhecimento sobre um versículo, 2 anos e meio, gente, pensa gente que tem a vida toda para se debruçar por 40 minutos sobre um versículo bíblico. Eu estou dizendo isso, meu irmão, minha irmã, para que nós possamos identificar que a gente só não busca Deus se a gente não quiser, não é verdade? A gente só não tem manifesto a presença de Deus na nossa vida se nós não quisermos. Porque se de fato nós quisermos nos dedicarmos, nós teremos a presença de Deus manifesta sobre a nossa vida. Se nós nos dedicarmos, veja, meu irmão, quer ver, minha irmã, um exemplo claro disso, são essas 2 horas de culto, 1h30, 2 horas de culto que nós temos. Nós desfrutamos tremendamente da presença de Deus aqui, sim ou não? Ou eu estou falando alguma besteira? A gente desfruta da presença de Deus aqui nesse lugar. Pensa com tempo de qualidade, você, no seu cantinho, no seu lugar secreto, não na literalidade daquilo que está escrito, dentro do seu quarto com a sua porta fechada, mas no seu lugar secreto, no seu lugar de intimidade, de comunhão com Deus, você tirar aquele tempo de qualidade para buscar a presença de Deus todos os dias da nossa vida. Isso é tremendo demais, isso é sobrenatural demais, porque uma igreja, isso aí na nossa individualidade, cada um de nós, para que sejamos de fato a igreja do Senhor Jesus, primeiro de tudo, nós precisamos ter um exercício de vida. Precisamos impregnar o lugar onde nós estamos com a presença de Deus. Onde a gente chega, a presença de Deus precisa se manifestar. Onde nós colocamos a planta dos nossos pés, vamos usar essa expressão, a presença de Deus ela precisa ser revelada. Se isso não acontece, porque, meu irmão, minha irmã, olha só, tem crente que o sangue de Jesus tem poder. Quando chega aquele crente, sabe? Aquele crente, o crente 6 horas. Sabe qual é esse crente 6 horas? Né? É 6 horas por mim, né? Aquele crente 6 horas. Tem hora que esse crente 6 horas, ele chega, que a pessoa que está no ambiente, misericórdia, chegou fulano, caramba. Dá até um jeito de meter o pé. Peraí que eu vou lavar a louça, vou lavar a roupa. É uma confusão, porque a pessoa não atrai a presença de Deus, parece que atrai outro tipo de presença. Quer ver outra oportunidade? Quando você chama fulano para orar.
Fulano começa a orar, meu irmão, parece que o inferno se manifesta. Demônio fulano de tal, só chama demônio na oração dele. Meu Deus do céu, gente, em nome de Jesus, vamos propagar o nome santo do Senhor Jesus. Vamos anunciar o Espírito Santo de Deus. Amém ou não amém, povo de Deus? E aí a gente entra em alguns pormenores que eu quero trazer hoje. Veja, o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, porque nesse exato momento Timóteo, pastor de uma igreja local, ele estava sobre algumas circunstâncias desagradáveis de desconforto. Existia uma pandemia lá, lá na igreja de Timóteo. Não é Jacarezinho não, está repreendido em nome de Jesus, né? Não é a igreja metodista de Jacarezinho não, é lá na igreja de Timóteo, né? Timóteo, discípulo do apóstolo Paulo. Estava tendo uma pandemia lá, o pessoal estava ruim, todo mundo ficando doente, a fé do povo estava morrendo, né? A galera já não lia mais a Bíblia, não orava mais, não louvava mais, não adorava mais. E Timóteo está meio cabisbaixo, está meio triste, sem saber o que está acontecendo. Aí o apóstolo Paulo vira para ele, escrevendo para ele, e fala assim, ó, Timóteo, é necessário que as pessoas aprendam que a igreja, que é o legado do Senhor Jesus nessa terra, ela é coluna e fundamento da verdade. Porque só ir a um espaço, só ir a uma estrutura física, não é ser igreja. Ser igreja é ser coluna e fundamento da verdade. Mas para que as pessoas saibam o que isso seja, para que o cracudo, né, desculpa a expressão, ela é politicamente incorreta, mas aquela pessoa que tem ausência de Deus na vida dela, aquela pessoa que sofre de depressão, que é um suicida em potencial, aquela pessoa que é um enfermo da mente, da alma, do espírito, essa pessoa, ela precisa saber disso. Mas antes que ela saiba disso, você, Timóteo, que é igreja, precisa ter claro isso na sua vida, que a igreja, você é coluna e fundamento da verdade. Então deixa eu liberar essa palavra profética sobre a tua vida, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. A partir de hoje, você vai ser identificado como coluna e fundamento da verdade, que é a palavra do Senhor Jesus. Você vai ser identificado dessa maneira, ser reconhecido dessa forma, visto, experimentado desse jeito. Porque, em nome de Jesus, meu irmão, minha irmã, quando a gente fala de coluna, a gente fala de base sólida. A gente fala daquilo que pode acontecer um maremoto, terremoto, pode acontecer um vendaval, um furacão, pode as coisas mais escabrosas acontecer, que a coluna está ali, firmada. Vai bater, vai sacudir, vai soprar, vai acontecer, está ali, firmado. Não esfacela a sua fé, aquilo que ele acredita, ela acredita, por qualquer coisa, porque está fundamentado, é uma coluna. Não tem sombra de dúvida, não tem variação, não tem, me permita usar essa expressão, não tem sincretismo sobre essa coluna. Essa coluna está única e exclusivamente fundamentada em Jesus Cristo. Você vai ser essa pessoa em nome de Jesus. Você é essa pessoa em nome de Jesus. Porque, meu irmão, minha irmã, nos dias que nós vivemos hoje, nós temos nos deparado com péssimos exemplos de cristãos. Pessoas que têm um rótulo denominacional, que têm rótulos politicamente corretos, que têm uma série de características, mas que têm destruído o nome do Senhor Jesus nessa terra. Perdão. Mas como é que pode, pastor, destruir o nome do Senhor Jesus? É só aquela pessoa que se diz crente, seu famoso 171, seu famoso enganador, mentiroso. Afinal de contas, a Bíblia fala que quem é o pai da mentira? O diabo. Então, essa pessoa que se diz crente, cristão, mas pratica toda sorte de obra da carne, ela precisa, no mínimo, ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo. E aí, meu amado, minha amada, a minha fala, ela nunca é direcionada para o nosso olhar no outro. O Alan realmente é meio assim, meio assado, tal. Não, eu tenho nada a ver com a vida do Alan. Eu tenho a ver com a minha vida.
Então, se nessas construções, as quais eu já citei aqui, eu me enquadro em alguma delas, eu preciso em Deus ser transformado. Porque veja uma situação, e aí eu tenho o Rony e tenho o Marcelo aqui, eu tenho que tomar cuidado quando eu falo de construção civil, que é para não cometer nenhuma gafe, né? Mas aí vocês me perdoem e me ajudem também, em nome de Jesus, tá bom? Eu estava observando algumas colunas de passarelas que tem lá perto de onde eu moro. Durante o passar dos anos, a armadura dessa coluna, porque a construção da coluna, ela é os ferros, não é isso? Me ajuda aí, gente, né? São os ferros amarrados ou soldados de alguma maneira para que se mantenham linkados uns nos outros, e uma cobertura e um interior de concreto, que é a mistura de cimento com pedra, com outros produtos químicos para dar liga, força, e essa construção toda é firmada, posta no chão na sabatina, não é isso, Marcelo? É isso, não é? Sapata, na sapata, né? Na sapata, e aí a passarela posta, construída em cima dessa coluna. Com o passar do tempo, a armadura dessa coluna, ela começou a se deteriorar, começa a se esfacelar. A erosão ali do ferro, não é isso? A erosão vai fragilizando a estrutura. E a capa exterior de concreto começa a deixar visível as ferragens. Se as ferragens passam a ser expostas, elas se tornam muito mais suscetíveis à erosão do que se aquela armadura de concreto estivesse no entorno delas. Não é diferente com a nossa fé. Não é diferente daquilo que nós somos. Com o passar do tempo, muito provavelmente, a gente tem alguns percalços na nossa vida que nos fragilizam. E esses percalços, muitas vezes, infelizmente, são suficientes para erodir a nossa fé. A gente para de alimentar a nossa estrutura, essa coluna, com milagres, sinais, prodígios. A gente começa a acreditar em outras coisas. Mas aquilo que o Senhor propõe para cada um de nós é para que nós possamos ser nutridos com a palavra dEle, com o poder dEle na nossa vida, de maneira que a nossa armadura esteja inviolável. Lá vai a segunda palavra profética sobre a tua vida, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Que essa coluna que você hoje passa a ser, seja abastecida e fortalecida pelo poder que é no nome do Senhor Jesus. De maneira que você não seja esfacelado, de maneira que você não seja enfraquecido. E se porventura acontecer alguma coisa, você perceba a mão forte do Senhor, sustentando e fortalecendo a tua vida para a glória do nome dEle. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, que você e eu saiamos daqui nessa noite transformados como essa coluna, firmados, fortalecidos, abastecidos, fincados, única e exclusivamente em Deus. Única e exclusivamente em Deus. E a segunda característica é fundamento da verdade. Olha que coisa maravilhosa. Fundamento da verdade. Logicamente, é impossível nós nos relacionarmos. Quando eu digo impossível, né, é nós que, de alguma maneira, conseguimos criar starts, mecanismos, ferramentas no nosso espírito para que nós não nos linkemos com a mentira. Isso é lógico, fundamento da verdade. Logo, mentira não pode coexistir com a nossa vida. A menor que seja. Parece tão bobo o que eu estou dizendo aqui, mas perceba uma coisa, meu irmão, minha irmã, a erosão dos ferros dessa coluna, ela não chega no topo do dia para a noite. Essa água que vai provocando, essa brecha que vai provocando, essa infiltração, essa
oxidação, ela não acontece da noite para o dia, ela vai devagarinho. É um dia um negocinho, outro dia outro negócio, outro dia é outro dia é outro. E você superou um, mas ele volta ali para tentar te derrubar. É aquela coisinha, sabe aquela coisa bem pequenininha que vai só infiltrando, devagarinho. E você muitas vezes nem percebe. Quando você vê, você já está explodindo, você já está fazendo um monte de coisa, porque é tão sutil. O inimigo das nossas almas, ele vem com tanta sutileza, tentando nos iludibriar, nos enganar, nos trazer para vivermos os fundamentos da mentira e não da verdade. E a gente vai, não, só uma mentirinha, nada a ver, tal. Diz que eu não estou, sabe como é? Entendeu? Diz que eu não estou, né? Então, amanhã eu vou, sabe, essas coisinhas pequenininhas. E quando a gente vê, a gente já está vivendo uma mentira absurda. Então, se a gente pode cortar o mal pela raiz, corta o mal pela raiz. E eu termino falando do seguinte aspecto. O primeiro lugar que nós precisamos ser exemplo, é dentro da nossa casa. O primeiro lugar para a gente ser coluna e fundamento da verdade é dentro da nossa casa. Não é nessa estrutura que nós chamamos de igreja, templo, não. É dentro da nossa casa. Eu costumo dizer que você quer saber como é, normalmente, qual é a idade mesmo, gente, que tem crise, tem problema, como é que a gente chama aí? Né? A idade que tem problema, tem crise, é rebelde, o quê? Fala mais alto. Isso, adolescência, né? Ainda bem que falaram adolescência e não aborrecência, graças a Deus. Adolescência, né? Você quer conhecer os pais do adolescente? Olha para o adolescente. Ele é o retrato dos pais dentro de casa. Pastor, não é sempre assim. Às vezes você tem a exceção, mas na grande parte das vezes é assim. Você quer conhecer os pais de um adolescente? Olha para o comportamento do adolescente. Ali, no ambiente onde ele está. Duda, te amo, tá, filha? Fica tranquila aí, segura aí. Estou falando de tu não, tá? Segura aí. Você quer conhecer? Você olha para o comportamento dela. Porque normalmente ele é o reflexo daquilo que tudo que é escondido dentro de casa. Fala mal de todo mundo, reclama de todo mundo, amaldiçoa todo mundo, briga com todo mundo. Dentro de casa você vê tudo isso. E é refletido no adolescente, no espaço onde ele convive. Faz prova disso. Dá uma olhadinha, você vai ver que eu não estou errado. Agora, quando a gente, dentro da nossa casa, edifica essa coluna e fundamento da verdade, meu irmão, a gente é coluna e fundamento onde a gente estiver. Onde nós formos, onde nós estivermos, nós somos coluna e fundamento. E aí, o Marcelo falou uma coisa muito interessante quando ele estava aqui falando conosco. Deus, parece que o Senhor não está ouvindo a nossa oração. Né, Marcelo? Deus, parece que o Senhor não está ouvindo a nossa oração, a minha oração. Se isso, tal. Aí ele recebeu a resposta dele. Foi uma particularidade do Marcelo. Aconteceu aqui, glória a Deus por isso. A gente é abastecido porque o Senhor também ouve as nossas orações. Diga graças a Deus por isso, em nome de Jesus. Não é verdade? Agora, não adianta a gente pedir as coisas a Deus, falar com Deus, e as nossas atitudes não mudarem. O nosso comportamento não mudar. Porque quando o Senhor ouve a nossa oração, Ele espera que a nossa vida mude de atitude, que o nosso comportamento mude de atitude. Quer ver isso? Para você não achar que eu estou falando besteira? Abre aí a sua Bíblia comigo. Eu já estou terminando, tá? Abre a sua Bíblia comigo aí, em Juízes, capítulo de número 6. Abre aí, rapidinho. Na verdade, capítulo 7. Nós conhecemos muito bem esse contexto, nós conhecemos muito bem essa orientação de Deus na vida de Gideão, né? Gideão, na verdade, o povo hebreu buscava a presença do Senhor para que eles pudessem superar os seus inimigos, né? Os amonitas, os saduceus, enfim,
todo aquele povo que estava ali lutando contra eles, e naquele momento o povo hebreu era um povo nômade, eles não se estabeleciam em lugar nenhum, eles estavam sempre caminhando em direção à terra prometida, ou em algum lugar que Deus assim mandasse eles parar. Em Juízes a gente vê povos estranhos, melhor dizendo, invadindo a terra que o povo hebreu estava saqueando, lutando, matando contra o povo. Nesse momento não havia reis sobre Israel. O Senhor levantava um juiz ou uma juíza para falar em nome de Deus para o povo. Nesse momento que a gente está lendo aqui, a partir do capítulo de número 5, Deus ele levanta Gideão para ser juiz sobre o povo hebreu. E aí, quando a gente vê o Senhor falar diretamente com Gideão, capítulo de número 6, Gideão pede alguns sinais particulares a Deus, para que ele entenda que é o próprio Deus que está falando com ele. No capítulo de número 7, que é esse que a gente vai ler agora, Gideão está falando com Deus: Senhor, se esse povo que está comigo aqui é o povo que o Senhor quer, que vença as lutas, vença as batalhas, Senhor, faz prova em mim, fala comigo. E aí, o Senhor ele começa a descortinar isso na vida de Gideão. Lê comigo aí, capítulo de número 7, versículo 1. Então, Jerubbaal, isso é, Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava, acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas ficava ao norte deles, no vale, perto do monte Moré. O Senhor disse a Gideão: é demais o povo que está com você, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Portanto, anuncia ao povo seguinte: quem estiver assustado e com medo, saia da região montanhosa de Gileade e volte para casa. Olha o primeiro critério de Deus: quem for medroso, quem for assustado, vaza, mete o pé, não fica não. Porque já que tem gente demais e o povo pode se gloriar, quem está com medo, para não falar outra palavra, você sabe, essa palavra mesmo aí que você está na sua cabeça, não vou dizer aqui, mas esse negócio mesmo aí que você está pensando, se o povo estiver assim, manda a galera, sai fora, porque é demais, tem gente demais. Aí o versículo seguinte mostra para a gente quantos saíram. E aí, quem estiver assustado, então 22 mil homens voltaram e 10 mil ficaram. Olha só quanta gente saiu, quanta gente assustada e quanta gente com medo. Quanta gente que estava naquele meio barro, meio tijolo, aquele famoso crente Raimundo, um pé na igreja, outro no mundo, sabe? 22 mil meteram pé e apenas 10 mil ficaram. E olha o que Deus vira e fala para Gideão. Então o Senhor disse a Gideão: ainda há povo demais aí, faça-os descer até as águas, e ali eu os provarei para você. Aquele de quem eu disser, este irá com você, esse de fato irá com você. Porém, todo aquele de quem eu disser, esse não irá com você, esse não irá. Gideão fez com que os homens descessem até as águas. Então o Senhor lhe disse: todos que lamberem a água com a língua, como faz o cachorro, esses você deve pôr à parte, separando-os daqueles que se ajoelharam para beber. Olha o que Deus está falando para Gideão. Você pediu o meu socorro, pediu o meu auxílio, você mandou carta para as tribos, responderam, veio um número grande. Só que tem o seguinte: vocês estão trabalhando com um povo grande, múltiplo, durante muito tempo. Eu não quero isso. É necessário que vocês mudem de atitude. Sabe por quê? O povão quer oba-oba. O povão não quer intimidade. O povão quer ver vitória, quer ver fogos e tal. Mas pagar o preço, chegar junto, não é todo mundo que quer. É um grupo seleto. Eu falo com esse povo nessa noite em nome de Jesus. Você que nos acompanha, dá glória a Deus aí em nome de Jesus nessa casa. Graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, e o Senhor fala para eles: tem gente com medo, tem gente bebendo água assim, tem gente bebendo água assado. Muda a atitude, muda a característica, porque eu não vou agir no número, eu vou agir naqueles que eu separo. Assim o Senhor disse a Gideão. Então, meu irmão, minha irmã, aprenda uma coisa, e a gente já vai terminar assim. Dentro da nossa casa, a gente precisa agir como pessoas separadas por Deus. Não dá para a gente agir de qualquer maneira, ou da mesma forma que a gente agia quando a gente não conhecia o Senhor Jesus.
E a gente que porventura nasceu num berço evangélico, nossa mudança, ela precisa ser todos os dias, constantemente. Porque para que o povo lá fora conheça, saiba, seja coluna e fundamento da verdade, nós precisamos ser coluna e fundamento da verdade. Você pode dizer glória a Deus por isso? Fica de pé no seu lugar aí, em nome de Jesus. Nesse tempo que o Senhor tem nos permitido celebrar a presença dEle, e aí não quero te assustar, mas eu quero te dar um alerta. De maneira muito sutil, de maneira muito rasa, né? Nós temos ouvido falar que o índice de contaminação do Covid-19 está aumentando aqui no Rio de Janeiro. Ontem teve uma live no município de Nova Friburgo. As pessoas, as autoridades de saúde estavam comentando sobre novas possibilidades de restrições, de lockdown. Eu quero dizer que, em nome de Jesus, se nós, enquanto igreja, nos posicionarmos, isso não vai acontecer de novo no Rio de Janeiro. Mas veja a condição que eu falei. Nós, enquanto igreja, precisamos nos posicionar. A gente precisa cumprir, a gente precisa obedecer. E a gente precisa clamar ao Senhor. Clamar ao Senhor. A gente teve meses aqui, sem ninguém aqui dentro. Tiago, Liliane, Marcelo, Alain, gente que veio para cá, abria o templo, metade do templo escuro, metade do templo claro, para a gente poder transmitir. Isso gerava um aperto, eu acho que eu posso falar por todos eles, Letícia também, gerava um aperto muito grande, Franklin também, né, Franklin? Gerava um aperto muito grande no nosso coração. E para que isso de fato não volte a acontecer, nós, enquanto igreja, precisamos nos posicionar, sermos obedientes, buscar a presença do Senhor, ser coluna e fundamento da verdade. E a gente precisa se desconstruir das nossas certezas para viver a verdade exclusiva do Senhor Jesus. Você e eu, todos os dias, a gente precisa declarar uma coisa: não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus como o nosso Deus. Então, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, nessa hora eu quero te pedir, feche teus olhos agora. Apresente para Deus se de alguma maneira você não se vê como coluna e fundamento da verdade. Se de alguma maneira você externa isso para outras pessoas, você não tem sido exemplo evidenciado do mover de Deus na vida de outras pessoas. Mas se você peça para que Deus te potencialize, te habilite mais para viver esse poder de Deus. Porque nós, enquanto igreja, meu irmão, minha irmã, só alcançamos a estatura de varonilidade perfeita quando a gente estiver com o nosso Senhor face a face. Enquanto nós estamos aqui, a gente está sendo aperfeiçoado dia a dia, dia a dia, dia a dia. Então fale com Deus aí naquilo que você precisa ser aperfeiçoado, naquilo que você precisa ser coluna, naquilo que você precisa ser fundamento de verdade. Em nome de Jesus. Para que o mundo saiba, para que o mundo reconheça que o nosso Deus é Deus. Nós precisamos externar isso, vivenciar isso. Em nome de Jesus. Não há Deus maior, não há Deus melhor. Deus tão grande como nosso Deus, não há Deus maior. Cante isso, declare isso ao Senhor. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra.
criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Senhor, tudo é para Ti, tudo é para a glória do Teu nome, tudo é para Te exaltar, tudo é para Te engrandecer. E Pai, se de alguma maneira nós não temos sido dessa forma, de alguma maneira, Senhor, se nós não somos coluna e fundamento da verdade, Pai, em nome de Jesus, estrutura-nos, ó Deus, fortalece-nos, ó Pai, na noite desse dia. Senhor, tira de nós toda a mina de Satanás, toda infiltração maligna na nossa mente, nas nossas emoções, no nosso corpo, no nosso espírito. Senhor, blinda a nossa vida com a armadura, Senhor, com a Tua armadura sobre cada um de nós, blindando, Senhor, a nossa vida, blindando tudo aquilo que somos e temos, porque tudo isso é para a glória do Teu nome, tudo é para Te engrandecer. E agora, Senhor, na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, mais do que sermos ou acharmos que somos alguma coisa, queremos, ó Deus, declarar que somos Teus filhos e filhas, discípulos e discípulas, servos e servas, que engrandecem o Teu nome, que Te exalta sobre todas as coisas, que busca a Tua face sobre tudo e todos. E Pai, bendizemos a Ti, hoje e para todo sempre, porque de fato não há Deus maior, não há Deus melhor, e tudo, Senhor, é para Ti, aleluia, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Você crê nisso nessa noite? Você pode dar glória a Deus aí no seu lugar. Você pode engrandecer o nome do Senhor nessa noite. Que de fato a sua e a minha vida seja para a glória e para o louvor do nome do nosso Deus. Amém? Pode sentar, toma teu assento aí por alguns instantes. Eu prometo que não vou demorar, nosso tempo já foi. Eu só preciso dar apenas uma orientação. Nós teremos no nosso distrito, Distrito de Irajá, uma atividade chamada PMDM, né? Projeto Missionário de Deus para as Missões, não é isso? Não? Momento de Deus para a Missão. Tá, é quase isso aí que eu falei, né? Momento de Deus para a Missão. Vai acontecer na Igreja Metodista de Irajá. E nós, enquanto igreja, me ajuda aí, Isabela, nós, enquanto igreja, Igreja Metodista no Jacarezinho, ficamos responsáveis por 25 litros de óleo e 25 quilos de macarrão, tá? Em 2018, a igreja também recebeu um alvo, também recebeu uma meta, e nós cumprimos e alcançamos esse alvo. Eu gostaria muito de contar com você, meu irmão, minha irmã, você que está aqui presente conosco, você que celebra Deus conosco aí, através dessa live. E eu quero te pedir essa ajuda, em nome de Jesus. Ajuda a gente para que a gente consiga romper, para que a gente consiga alcançar esses 25 quilos de macarrão e 25 litros de óleo. Tá certo, gente? Ajuda a gente aí, em nome de Jesus, por favor. A gente tem data, Isabela, para isso até quando? Não? Amém. Então, meu irmão, minha irmã, se você domingo puder já trazer 2 litros de óleo, 2 quilos de macarrão, dá glória a Deus em nome de Jesus e a gente começa a alcançar o nosso alvo. Amém, povo de Deus? Então, me sinalizando, tem alguma coisa aqui no bate-papo da nossa transmissão. De quem especificamente? Me ajuda aqui. Da Lilian? Espera aí. Eu fechei, não está aparecendo mais para mim. Mostra alguém. Printa e manda para mim, por favor, Letícia.
Eu fechei a transmissão, não estou vendo mais o comentário, mas já chega. Amém? Você pode ficar de pé mais uma vez aí no seu lugar, em nome de Jesus? É um pedido de oração, eu sei que foi posto aqui, só precisa que chegue efetivamente. Isso, obrigado. Isso. Ela está falando sobre esse alto índice de contaminação e ela está sinalizando que lá no trabalho dela está tendo essa realidade, está sendo retratada lá, né? Vamos orar nesse sentido, né? Vamos clamar nesse sentido, né? E vamos clamar também para que de fato o Rio de Janeiro não volte, na verdade o Brasil não volte a sofrer com esse alto índice, né, de contaminação, em nome de Jesus. O Moisés lembrou bem, dia 27 desse mês agora, é sábado, não é isso? Sexta-feira ou sábado? Domingo. É que 25 é sexta-feira, não é isso? Né? 25, 26, sábado, 27, domingo, isso mesmo. Domingo, dia 27, vocês sabem muito bem que popularmente é esse dia, né? De entidades aí que atraem as crianças com guloseimas e tudo mais. Você, papai, mamãe, vovô, vovó, responsável de tio, de tia de uma criança, zela por ele, zela por ela. Se possível for, vai sair, vai se entreter com essa criança. Não deixa chegar nada disso na sua casa. Se você puder, de alguma maneira, dominar a atenção dessa criança em casa, vai ser muito mais proveitoso, tá certo? Nós oramos, clamamos ao Senhor pelas nossas crianças, mas eu peço que você tenha esse cuidado, tenha essa atenção, né? Às vezes a gente recebe aquele docinho assim, não, toma aqui, o tio está te dando, mas a origem, né? E as vidas das nossas crianças, elas são preciosas, demais, né? Demais. Eu nunca digo que a criança é a igreja do amanhã. A criança é a igreja do hoje, do agora, né? E nós zelamos hoje, agora, pelas nossas crianças. Então a gente precisa ter muito cuidado nisso. Feche teus olhos aí, vamos clamar ao Senhor por essa questão da contaminação, mais uma vez pelas nossas crianças, e a gente já vai terminar a nossa celebração. Santo Deus, dói no nosso espírito, Deus, ver que ao longo de tanto tempo parece que a humanidade não quer aprender, parece que a humanidade não quer enxergar que Jesus é a única solução, que Jesus é a única resposta. Senhor, com a tua mão de poder, com a tua misericórdia, eu clamo pela nação brasileira nessa noite. Vivemos, ó Deus, uma sociedade esfacelada, egoísta, depravada, individualista. Sofremos, ó Deus, com o descaso do poder público. Mas, Deus, nós não aceitamos mais ver o teu povo gemendo, chorando. Deus, nós declaramos mais uma vez que o Brasil pertence ao Senhor Jesus. E como dono, Senhor único desse lugar, Pai, que a tua mão de poder paralise agora esse vírus do inferno. Sabemos, ó Deus, que essa propagação desse vírus é apenas o sinal da tua segunda volta, da tua vinda definitiva para buscar, para resgatar a tua noiva. Senhor, mas nós, como nós dissemos, Deus, dói na nossa alma ver que ainda existe um número muito grande de pessoas que ainda não te reconhecem como o único suficiente Salvador. Deus,
Deus, na noite desse dia, que céus e terra, se necessário for, sejam sacudidos no poder do nome do Senhor Jesus. Que o universo todo estremeça pelo poder que é no nome do Senhor Jesus, para que vidas sejam alcançadas, resgatadas, saradas, curadas, salvas para a glória do teu nome. Deus, que a tua mão de poder alcance lugares longínquos, alcance lugares inóspitos, ó Pai, para que a manifestação da tua glória aconteça. Pai, que o Brasil, mais uma vez, seja impactado com uma onda de avivamento, mas um avivamento, Deus, que muda caráter, que transforma comportamentos, que muda pensamentos, em nome de Jesus. Deus, paralisa esse Covid-19, paralisa, ó Deus, essa quantidade de mortes, neutraliza, ó Deus, essas contaminações, traz cura, libertação, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, profetizamos, ó Deus, uma nação curada, sarada, liberta, uma nação, ó Deus, dobrada diante daquele que vive e reina para todo sempre. Pai, em nome de Jesus Cristo, a Ti toda a glória, todo louvor e toda adoração. Deus, mais uma vez clamamos a Ti pelas nossas crianças. Paralisa, ó Deus, essas entidades do inferno que tentam seduzir, atrair as nossas crianças. Tua palavra mesmo diz que o Teu reino é desses pequeninos. Então, Senhor, não permita que Satanás furte esse privilégio dos nossos pequeninos. Guarda cada um deles, protege. É o clamor que Te levantamos nessa noite agradecidos. Senhor, Te pedimos também, conduza-nos debaixo da Tua paz, da Tua graça os nossos lares. Sobretudo aqueles, ó Deus, que vão pegar veículos para retornarem às suas casas. Estamos vivendo um dia chuvoso, um dia de muita imperícia, imprudência no trânsito. Protege, guarda, livra cada um, Senhor. E nós demais, ó Deus, que a nossa casa seja guardada, protegida, para que, ao vir o temporal, nós continuemos, ó Deus, alicerçados, fundamentados na Tua palavra, que é a Tua verdade. Oramos a Ti, agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Recebamos a bênção nessa hora. Que o poder, a graça, o amor do Deus que é Pai, Filho e Espírito esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre os teus relacionamentos, sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra. A igreja diz: amém.